Podem se sentar. Queridos irmãos, continuando o nosso comentário ao livro do Gênesis, hoje passamos para o capítulo 3, que é o mais dramático, porque é aquele que fala sobre o pecado original. O texto começa dizendo: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Aqui é importante que nós entendamos a linguagem bíblica. Por quê? Nos últimos séculos, a crítica literária que se fez acerca da Sagrada Escritura demonstrou que alguns dos contos bíblicos, mais do que qualquer outra coisa, são uma espécie de alusão arquetípica. Ou seja, o que se está contando aqui transcende a ordem dos fatos e tem um significado, por assim dizer, muito mais profundo, muito mais simbólico, no sentido de que o símbolo expressa a realidade. Por que o tentador é expresso na figura da serpente? Porque a serpente vem por baixo, a serpente vem zigue-zagueando, porque ela é lívida, escorregadia, porque é traiçoeira, porque tem uma língua dupla, então verdade e mentira se confundem, porque ela tem um veneno na cabeça, quando pica, mata. Portanto, o pecado tem algo a ver com as insinuações que se fazem em nossa mente. Então, a imagem da serpente condensa 1001 significados que nós não conseguimos sequer descrever todos. Aqui eu simplesmente elenquei alguns. Ela, a serpente, disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Vocês vejam que a tentação, ela chega como que jogando verde para colher maduro. Os padres da igreja dizem que o demônio não sabia qual era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele joga uma armadilha, uma arapuca. Então a mulher começa a falar com a serpente. É muito interessante que esse diálogo da mulher e da serpente foi interpretado de muitos modos ao longo da história. Inclusive, existe uma tradição gnóstica recolhida na Cabala, na chamada Zohar, que diz que a serpente era uma mulher. Há um mito da chamada Lilith, que seria a mulher primitiva de Adão, uma primeira mulher que ele teria tido, mas que teria sido má. E então Deus criou Eva justamente para poder combater Lilith. Isso não tem fundamento nenhum, é uma lenda muito tardia, que é ali mais ou menos da metade da Idade Média, que foi inventada. É bom que a gente saiba essas coisas, porque vez ou outra alguém vai perguntar, vai aparecer alguém com uma história dessas e a gente nunca vai ter ouvido falar e não vai saber o que dizer. Não tem sentido, é uma invenção muito tardia. Então a mulher
fala para a serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. O problema foi que ela começou a dar ouvidos à serpente, ela começou a dialogar com a serpente. A serpente já havia, por assim dizer, seduzido hipnoticamente a mente de Eva. E ela começava a entregar o jogo. É assim que toda tentação começa. Por exemplo, digamos que você esteja vivendo um momento ruim no casamento. Aí aparece alguém que parece mágico, encantado, cheio de todas as qualidades que nunca você viu. Aí você vai lá e cai na arapuca. Depois você vai ver que era uma bobagem. Todo mundo é mais ou menos parecido. Todo mundo tem defeitos e virtudes. Ou seja, a tentação sempre aparece como algo fantástico, mas que se constrói com o material que nós lhe damos. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. É muito interessante porque a serpente não chama Deus de mentiroso. Ela não diz: Deus está mentindo, porque seria absurdo. Então ela diz: não, vós não morrereis. Em outras palavras, está dizendo que Deus é mentiroso. Porque o mal, ele sempre se apresenta com uma face gentil, com uma vantagem que se nos dá. Todo tentador parece um grande amigo, parece alguém que vai nos levar para um caminho maravilhoso. Por exemplo, quando alguém é levado para o mundo das drogas, aquele que o levou era um demônio ruim que chegou com a cara feia para destruí-lo e disse descaradamente: olha, nós vamos te matar. Não. Ele chega gentilmente, sorrindo, como um parceiro. É sempre assim. Então, a serpente diz uma coisa interessante: no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Nós lemos no primeiro capítulo do Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, o homem, de toda a criação material, é aquele que mais se parece com Deus. Portanto, este sereis como deuses, além de ser uma fraude, uma mentira, é a divinização diabólica. É a proposta da divinização satânica, que estará sempre presente na história. Ele diz: vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa palavra, conhecer, ela é muito profunda. O diabo está falando de uma gnose aqui. Da ideia de que existe um conhecimento secreto, que ninguém sabe, que Deus não revelou, mas que Ele conhece. Um conhecimento que Ele é a chave para a divinização do homem, para que o homem se torne um super-homem, para que ele liberte forças que estão aprisionadas dentro dele.
Um conhecimento que o fará domesticar tudo. Um conhecimento que lhe dará intimidade com o bem e com o mal. Como se o bem e o mal fossem equivalentes. E esse tipo de doutrina estará presente desde os povos antigos. As duas forças equivalentes do bem e do mal, que se entrechocam e que dialeticamente fazem o mundo aparecer. Os dois princípios, positivo e negativo, que estão em contraste para um equilíbrio cósmico. E quando o homem descobre esse segredo, ele chegaria, segundo essas doutrinas, à luz da gnose, à luz do conhecimento. Um conhecimento que está acima do conhecimento racional. É um conhecimento intuitivo, místico. Um bem que está acima da moral, que não exige mandamentos, porque você é íntimo do bem e do mal. Então você tem controle sobre o que é o bem e o mal. Então você já não precisa mais obedecer uma ordem divina, obedecer a Deus que diz, não coma da árvore. Um conhecimento que quer fazer com que o homem se torne Deus, portanto, enxergando a matéria como algo ruim, como algo mau. E como ideal da vida, ser cada vez mais matematizado, cada vez mais uma figura pura, sem carne, sem vida humana. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter gnose, para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Um gesto tão simples, pegar um fruto. Notem que a Bíblia não fala de maçã. Diz apenas que era um fruto, pode ser qualquer coisa. Ela não está querendo ser precisa. O que ela está falando é que o homem e a mulher desobedeceram a Deus. E ao desobedecerem a Deus, perderam os privilégios que eles tinham. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, na viração do dia, interessante, ouviram a voz do Senhor Deus. Ou seja, nesse relato, Deus vem, não em silêncio, Ele vem falando, Ele vem cantando, Ele vem sibilando. Eles ouvem a voz dEle e se escondem. Escondem-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Isso significa que eles perderam a comunhão com Deus. Portanto, aqui, o que esta página da Bíblia está nos relatando, numa linguagem metafórica, é o fato de que o pecado original existe, ou seja, de que o homem nasce chagado pelo pecado.
Davi falou isso no Salmo 50, quando ele diz: pecador minha mãe me concebeu. Mas mais do que Davi, basta abrir os olhos para a realidade. O ser humano é marcado por essa deficiência congênita, a qual a Bíblia explica com essa linguagem. Mas nós podemos vê-la e ela, de algum modo, é massacrante. Porque a realidade do pecado original é completamente irretorquível. Essa ideia de que o homem é bom em todos os aspectos, ela padece de realismo, porque, na verdade, a gente é capaz de fazer muita coisa ruim. Não existe ninguém do bem que esteja acima de qualquer outro. Todos nós somos capazes de coisas horrorosas. Se pisarem no seu calo, se te provocarem, se conseguirem te desestabilizar, você vai fazer coisas monstruosas. Vai dizer coisas horrorosas. Todos nós somos capazes disso. E por que nós somos assim? São Paulo, na carta aos Romanos, explica isso. No capítulo 5, ele diz que, como em Adão todos pecaram, em Cristo todos reviverão. Mas no capítulo 7, ele explica como se dá esse conflito interno. Ele diz: o bem que quero fazer não faço, e o mal que existe dentro de mim, que eu não desejo, é o que eu acabo fazendo. O meu corpo foi vendido como escravo. Há uma luta dentro de mim. Ele diz: miserável que sou, quem me libertará deste corpo de morte? É como se ele gritasse nas páginas da Escritura para dizer que nós temos dentro de nós uma dicotomia. Na carta aos Gálatas ele diz: porque o Espírito tem desejos opostos aos da carne. O Espírito, isso é, o nosso ser levado pela razão, iluminada pela fé, tem desejos que são contrários à nossa carne, isto é, à nossa sensibilidade. E qualquer pessoa sabe disso. Por exemplo, o médico diz assim: olha, você não pode comer fritura, não pode comer carboidrato, não pode comer, sei lá mais o que, açúcar, não pode comer sal. Você não aguenta, vai lá e come. Com a cabeça você sabe, mas a sua sensibilidade está desconectada da sua cabeça, está desconectada da sua inteligência. Com a inteligência nós sabemos muitas coisas. Com a inteligência nós sabemos que acordar cedo faz bem. Com a inteligência nós sabemos que dormir cedo é melhor ainda. Com a inteligência nós sabemos que ter uma dieta balanceada é ótimo. Com a inteligência nós sabemos que fazer atividade física é extraordinário. Com a inteligência nós sabemos que é melhor ter uma vida ordenada, certinha, etc. Com a inteligência nós sabemos que é melhor nunca perder a paz, sempre estar bem, alegre, contente, feliz. Só que muitas vezes nós não queremos fazer isso. Essa desconexão é a chaga do pecado original que trouxe. E ela é a causa de todas as mazelas humanas. Por exemplo, quem não sabe que guerra é uma desgraça? Mas a Rússia está atacando a Ucrânia, neste momento. Por quê? Porque existe o pecado original. Diante do mal que existe no mundo,
Nós não podemos simplesmente ignorar e dizer assim, não, mas o ser humano é bom. Espera aí. Não viu o que foi a Segunda Guerra Mundial? As catástrofes que já aconteceram por causa de homens ambiciosos, gananciosos. De onde isso veio? De Deus? Claro que não. Isso vem da matéria, da realidade material? Claro que não. Isso vem do abuso da liberdade humana. O homem que usa a sua liberdade, não de maneira racional, buscando a Deus. E por que ele não usa a sua liberdade de maneira racional? Porque ele tem desejos que são desarticulados. Desejos muito profundos que o empurram para outras direções. Ao longo da história, muitas pessoas quiseram acabar com a ideia do pecado original. O primeiro deles, no cristianismo, foi Pelágio. Santo Agostinho brigou com ele tremendamente. E mostrou que o pecado original existe. Na verdade, a doutrina do pecado original foi muito bem elaborada por Santo Agostinho. Depois ela foi sendo sofisticada ao longo dos séculos. Até que São Tomás terminou de colocar todos os detalhes e ela foi declarada como dogma no Concílio de Trento. Porque alguns reformadores também queriam negar a existência do pecado original. Alguns posteriores a Lutero e Calvino queriam negar que o pecado original existe. Mas, mais recentemente, graças à ciência moderna, especialmente a teoria da evolução, a ideia do pecado original foi sendo, entre aspas, desmistificada. Por quê? Alguns tomam o texto bíblico de uma maneira excessivamente literal e dizem, como isso é metafórico, portanto, o pecado original não existe. E é um raciocínio bobo, porque de uma coisa não se conclui outra. E outros dizem que não, olha, o homem veio dos primatas e foi um desenvolvimento poligênico, né? Quer dizer, houve vários ancestrais, não houve apenas um ancestral do qual todos nós procedemos, né? Que é a tal doutrina do monogenismo, que diz que todos os homens vieram de um só. Embora a ciência tenha evidência de que possivelmente nós tenhamos vindo todos de um ancestral comum, o debate é grande. Mas nada disso é realmente alentador. Por quê? Se a doutrina do pecado original não existe, se o que existe é a teoria da evolução, e na teoria da evolução o mais forte sempre vence e sempre destrói o mais fraco, então nós estamos numa situação muito séria. Isso não pode ser verdade. A nossa própria razão não pode admitir isso. A solução gnóstica, né, de que existem dois princípios, o bem e o mal, que são equilibrados, também é um absurdo. Por quê? Porque se o bem e o mal são dois princípios equilibrados, isso significa que nunca haverá a vitória do bem. Portanto, o princípio tem que ser bom, é Deus. Ele criou um mundo realmente bom. Ele criou o homem para que ele funcionasse de acordo com a sua natureza. Ou seja, a vontade obedecesse à razão, as paixões obedecessem à vontade, a vontade obedecesse à a razão obedecesse a Deus. De uma maneira simples. Só que, infelizmente, como diz São Paulo, em Adão todos pecaram. Ou seja, esse pecado original danificou a natureza humana.
sem corrompê-la totalmente. Lutero dizia que o homem é intrinsecamente mau. Isso não pode ser verdade, porque se isso fosse verdade, Deus não teria permitido a multiplicação dos seres humanos. E ele mesmo não se teria feito homem, propriamente dito. Então não é verdade que o homem foi completamente depravado, mas o homem é deficiente. O homem possui uma deficiência fundamental, que não é uma deficiência voluntária, é uma deficiência que está na nossa natureza, da qual padecem todos os homens. O batismo retira a culpa pelo pecado original, mas ele não retira as consequências do pecado original. E é por isso que nós temos que passar a vida inteira lutando para podermos nos santificar e fazermos a vontade de Deus. Algumas teologias modernas, que pretendem construir o reino de Deus na terra, essas coisas todas, eles tentam dizer que o pecado original não existe, que isso é uma invenção, etc. Porque, bom, se você quer construir o reino de Deus na terra e o pecado original existe, fica difícil, né? Sempre vai dar errado. Mas é o que a Bíblia diz. Toda vez que um homem tenta construir uma torre de Babel, não dá certo. Vai acabar mal. Nós precisamos da graça divina. É só com o auxílio da graça que a nossa vontade pode ser submetida à nossa razão, iluminada pela fé. Isso é uma obra de Deus, realizada pelos méritos de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos rezar. Por isso que nós necessitamos dos sacramentos. Porque através dos sacramentos e da oração, Jesus nos concede a graça da santificação. Com muita luta, mas ao mesmo tempo fazendo muito mais do que a gente conseguiria fazer pelas forças da nossa natureza. O Papa Bento XVI deu uma entrevista muito tempo atrás, num livro chamado Rapporto sulla Fede. Em português seria Relatório sobre a Fé, alguma coisa assim. Em que ele disse que a doutrina do pecado original é um dos problemas teológicos mais importantes da atualidade. E ele disse: eu quero escrever um livro sobre isso, se Deus me permitir. Mas aí ele foi eleito Papa, não teve jeito, né? E nós ficamos aí sem esse livro. Em todo caso, de fato, se nós não entendermos isso, nós não entenderemos a profundidade da redenção que Jesus Cristo tem para nós. Ou seja, o pecado realmente nos destruiu em parte. E isso compromete tudo. E somente pelos méritos de Jesus, pela fé nele, manifestada através de uma vida de oração e de uma vida sacramental, nós podemos ficar livres das consequências do pecado original, as quais veremos amanhã na Santa Missa.